universidade falou assim, bolsa integral. Era talento. Você nivela por cima. É um talento, eu quero esse cara. No esporte, acontece o tempo todo. Até um tempo atrás, eu não sei se a NBA mudou, mas até um tempo atrás, você não poderia estar na NBA se você não tivesse, a formação do ensino superior. Olha a diferença, gente. Pelo amor de Deus. No Brasil, você não estuda, vira jogador de futebol, ganha campeonato e depois vira senador. Porra! Sabe? Vamos mudar isso, pelo amor de Deus. E é uma forma inteligente, quer dizer, falaste aí o teste é o SAT, né, que é o teste estandarizado para admissão nos colleges. É uma forma de pegar mesmo esse aluno que teve dificuldades, mas que se dedicou ou que teve acesso ao homeschooling, ele é meritocrático, porque ele permite o acesso para os melhores. E no caso dos Estados Unidos, tem ainda essa possibilidade de bolsas para quem tem algum talento em alguma área, ou no esporte, ou seja no que for. Eu acho, assim, em contrapartida, o que a gente tem aqui nas escolas públicas, né, permanentemente? Doutrinação ideológica. Sim. Pô, nós vamos dobrar os recursos do governo federal no fundo, com vinculação de 70% para salário. Os sindicatos estão em festa, as ONGs que defendem a educação estão em festa, nós vamos fazer a alegria da esquerda. Essa PEC vai passar com uma facilidade enorme. E nós vamos aumentar a possibilidade de doutrinação ideológica para as próximas décadas. Vai tornar a nossa tarefa de lutar pelas liberdades individuais, pelos fundamentos de uma sociedade de mercado, muito mais difícil. Se a gente já achava difícil, a gente viu a luta aí no MEC, mas que não poderia se concentrar só na luta retórica, ela tinha que ir exatamente para as iniciativas que nos permitiriam enfrentar essa situação. E a revisão do Fundeb, para mim, era a mais importante delas. Uma pena, eu espero que eu esteja errado e que ainda haja tempo de que alguém faça o alerta para o presidente da República do que significa isso. Né? Eu não acredito que, por exemplo, o Ministério da Economia esteja apoiando uma proposta como essa, porque isso é absolutamente contraditório, paradoxal até com todo o esforço de privatização, Sim. Com o esforço recente de aprovar um novo marco do saneamento. Eu vi que tu comentaste isso também aqui anteriormente, né? A gente assistiu a um modelo falido, que dependia exclusivamente de empresas estatais para financiar o saneamento. Pô, o país percebeu que isso não dá certo e, felizmente, teve inteligência, o Congresso teve a sabedoria de votar um novo marco que permite o ingresso de capital privado e de gestão privada para poder resolver essa chaga no Brasil, que é 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto tratado, 35 milhões que não têm acesso à água potável canalizada. Então, agora nós vamos repetir o mesmo erro para a educação. Vamos aumentar recurso e consolidar o modelo de educação pública estatal como a única opção, que não é verdade. Eu lembrei de um prefeito da Bahia, que uma vez estava numa palestra em Minas Gerais. Depois eu vou querer ouvir o Fernando, que eu estou falando demais aqui. Mas é que eu lembrei de um prefeito na Bahia, numa palestra que eu dei em Minas Gerais, que ele falou assim, Matheus. Ele disse que chegou um recurso para ele lá, era para TVs. E ele precisava de merenda, cara. O que acontece com um prefeito que pega dinheiro de TV e usa em merenda? Vocês sabem? Sabe o que acontece? Não? Improbidade administrativa, impeachment, o cara tá fora, é investigado, criminoso. Isso é o que acontece na administração pública. Agora, se é uma administração de uma ONG, de um instituto, de uma fundação, seja lá o que for, ou mesmo de uma escola privada, se um cara vai lá, um milionário, e chega e fala assim, quero doar aqui um monte de TVs, lá no interior. Aí o cara tá na administração, na gestão daquilo dali, ele fala assim, olha, eu vou te falar, a tua realidade é um pouco diferente da minha. Eu tô aqui no interiorzão da Bahia. Eu preciso melhorar a merenda das criancinhas aqui. Eu vou usar esse dinheiro aqui para melhorar a merenda. Vou ajeitar uma horta, vou colocar uma criação aqui, sei lá, de galinha, alguma coisa assim. Vou fazer as crianças participarem da hortinha e tal. E a gente vai melhorar a alimentação das crianças. Pode ser? O cara tá doando, ele vira e fala, cara, recurso tá aí, usa do jeito que quiser. No Brasil isso não pode acontecer. Não pode. Porque é crime. Olha que loucura, cara. É crime você poder fazer o bom uso de uma doação.
no caso do governo ali, É no crime repasse. fazer uma alocação eficiente. Exato, é crime fazer uma E os alocação nossos eficiente. órgãos de controle, tribunais de conta e Ministério Público só se preocupam com a questão legal, com a legalidade. Tem que aplicar nisso, tem que aplicar nisso. O processo tem que seguir essa etapa, tem que seguir essa etapa. Ninguém se preocupa com o resultado da política pública. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, de visitar lá o Tribunal de Contas do Reino Unido, que chama National Audit Office. Quando eu fui secretário de Planejamento e era coordenador de PPPs, a gente queria implantar uma PPP prisional no Rio Grande do Sul, a gente foi conhecer, a Inglaterra é a mãe das PPPs, foi conhecer como é que o Reino Unido tratava essa questão e nos indicaram fazer uma consulta ao TCU deles. Eu disse, pô, será que vai valer a pena? E lá eles tinham, foi uma das melhores visitas que a gente fez, fora as visitas locais nas PPPs, propriamente ditas, porque eles tinham uma série de indicadores que mediam a qualidade do serviço prestado, se tinha reincidência no crime, se tinha rebelião, se não tinha a progressão dentro das penitenciárias, enfim, uma série de indicadores, e com base nisso eles definiam quem eram os melhores, quem eram os benchmarks. Aí a auditoria deles eram nos piores para dizer, me apresenta o teu plano de ação para resolver essa lacuna nesse indicador, essa outra lacuna, melhorar aqui, melhorar aquele outro processo no próximo ano. Então a auditoria deles era uma auditoria inteligente, uma auditoria baseada nos resultados ruins, e aí depois investigava quais eram as causas dos resultados ruins, olhando para quem fosse benchmark. Aqui não, nossos órgãos de controle se preocupam se o sujeito aplicou ou não esse dinheiro nas TVs, não importando que possa estar faltando merenda. Quer dizer, é uma inversão de valores, né? E também vi o comentário de vocês antes, Alan, o Brasil tem um problema sério, tanto no governo federal quanto no governo dos estados, dos municípios, que é o engessamento que existe em relação aos recursos públicos. Na média, nos estados, de tudo que se arrecada, de tudo que sobra, tudo que é gerenciável, a chamada receita corrente líquida dos estados, praticamente 70%, 80% em alguns estados é salário ou aposentadorias. Depois tem aquele custeio mínimo obrigatório para a máquina funcionar, gasolina para o carro da polícia, munição para a polícia, comida para os presos, aquilo que tu não consegue cortar, mínimo obrigatório. Mas os gastos obrigatórios, eles somam 90 e poucos %, às vezes, com o pagamento da dívida, com o serviço da dívida, ultrapassam os 100%, vira aquela inequação. Se um governador for aplicar tudo que a Constituição diz, né, e a gente tem na Constituição Federal a obrigação de aplicar 25% dos recursos em educação, X% e 10% em saúde, da receita também líquida de impostos e transferências, e assim por diante. Aqui no Rio Grande do Sul tem a obrigação de aplicar ensino comunitário, ensino superior comunitário, em ciência e tecnologia, soma tudo, passa de 100. Então é uma equação. Qualquer governante estará sempre na ilegalidade, né? Sempre. Então a gente está lutando contra isso. Vejo o ministro Paulo Guedes defender o desengessamento dos recursos, a desvinculação, com várias alternativas, ou criar uma única vinculação para fins sociais, e os governadores e prefeitos poderem utilizar de acordo com a sua prioridade. Esse é um ano de pandemia, então a prioridade é saúde, vão aplicar mais recursos de saúde. Esse é um ano onde os indicadores de criminalidade explodiram, então vão aplicar mais em segurança pública, que aliás não tem nenhuma vinculação. A prioridade agora é educação, vão aplicar em educação. Pois a gente está fazendo o contrário com o Fundeb, a gente está reforçando este engessamento orçamentário, aumentando os recursos que têm que ser obrigatoriamente aplicados em educação e aumentando os recursos que devem ser aplicados obrigatoriamente em salário. Matheus, eu não consigo ter racionalidade nisso. Matheus, tem uma pergunta, tem uma citação que você fez e eu quero até trazer aqui para o pessoal que está escutando a gente, o posicionamento do Paulo Guedes. Eu tenho acompanhado que o Paulo Guedes tem falado sobre essa questão e o Paulo Guedes tem tentado trazer para a discussão, inclusive o posicionamento dele com relação ao Fundeb. Ele tem dito que essa decisão de perpetuar o Fundeb ali nessa PEC poderia ser adiada. Ele está tentando empurrar aí um pouquinho para frente. Ele queria que isso passasse para 2022 e que antes de 2022 essa discussão não acontecesse, porque ele quer que antes da discussão do Fundeb aconteça a discussão da reforma tributária. Exato. O posicionamento do Paulo Guedes tem sido muito firme e sempre que ele fala, eu me lembro daquele grande clássico do Milton Friedman, o Livre para Escolher. Lá o Milton Friedman ele fala sobre uma tentativa que chegou até a se iniciar ali a aplicação nos Estados Unidos, porque o que aconteceu lá, Alan, muito do que você está